capítulo 2 do Evangelho de Lucas, versículo 8, que diz assim: ora, havia naquela comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aleluia! Glória a Deus! Que louvor maravilhoso! E tudo isso aqui para anunciar. Deus mais uma vez anuncia: olha, o Salvador chegou. E o que mais? A Bíblia fala de alguns magos lá no Oriente. Deus avisou para eles também que Jesus havia nascido. Vamos a Mateus, vamos voltar um pouco aí ao livro de Mateus, no capítulo 2, versículos 1 e 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Veja bem, então, Deus não fez segredo da chegada de Jesus. Ele anunciou também aos magos. E colocou ali uma estrela que se dirigia para Belém. Os magos foram avisados. E o caminho foi até sinalizado para eles. Meu Deus, que maravilha, né? Até um sinal no céu Deus colocou. Agora, até esse momento eu falei do quê? Do que Deus fez. Deus planejou, Deus avisou, Deus anunciou através dos profetas, Deus anunciou aqui através dos anjos, na hora que Jesus nasceu, Deus anunciou através de uma estrela. Mas agora vamos ao segundo ponto. Qual é a resposta humana para Deus? Aí que está a grande questão. Deus avisa, Deus manda profetas, Deus manda anjos, Deus manda estrela, Deus manda o que precisar para anunciar, para trazer a palavra, para falar de Jesus. Mas qual é a reação das pessoas? Qual é a resposta do homem para os avisos divinos? Para a anunciação, para a profecia? Então, no caso dos pastores, vamos em Lucas novamente, no capítulo 2. Qual foi a resposta dos pastores? Lucas 2, versículo 15. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. Ah, que maravilha! Uma coisa é a ação de Deus, outra coisa é a resposta humana. Poderiam esses pastores terem uma atitude diferente? Rapaz, você viu que maravilha? Que o anjo falou, o coro celestial, que música linda, que maravilha. Vamos para casa para falar com as nossas esposas, contar o que nós vimos. Não. Vamos a Belém, vamos agora, o Salvador nasceu, nós precisamos vê-lo, precisamos conhecê-lo. E foram, aqui diz o quê? E foram dentro de 3 dias a Belém.
É isso? Não, saíram apressadamente. A resposta deles foi imediata. Eles se dispuseram e foram imediatamente até Belém. E qual foi a resposta dos magos? Voltando a Mateus capítulo 2. Nós já lemos aí, não é? Que eles viram, veja bem, versículo 2. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, a resposta dos magos também foi o quê? Uma resposta positiva. Eles tomaram uma atitude. Tomaram uma atitude. Então, Deus está falando. Deus manda Jesus. Mas qual é a atitude das pessoas diante de Jesus? Será que as pessoas querem conhecer Jesus? Elas ficaram sabendo. Ficaram sabendo. Ninguém poderá chegar diante do Pai Celestial e dizer, mas Senhor, o Senhor não disse nada. Não vai poder falar isso. Senhor, mas o Senhor não avisou para nós que Jesus tinha vindo. Ninguém vai poder dizer isso. Mas qual é a resposta do homem? Qual é a nossa resposta para Deus? Veja bem, então esses magos aí do Oriente, a gente ouve dizer, não é, que eram 3 reis magos, chamados. Quem sabe? Baltazar? Quem mais? Belchior, aquele do bigode? Não, né? É outro. Quem mais? Gaspar. A gente ouve contar, não é? Eram 3 reis magos, Belchior, Baltazar e Gaspar. A Bíblia não fala isso, não. A Bíblia não diz isso. Isso é invenção católica. A Bíblia não diz que eram 3. Não. Aí está escrito, Mateus 2:1. Eis que vieram uns magos. Quantos eram? Uns, né? Uns. A Bíblia não diz quantos foram. A Bíblia também não diz que eles eram reis. A Bíblia diz que eles eram magos apenas. Tá? E muito menos o nome deles. A Bíblia não diz o nome deles. Então, vamos ficar aqui economicamente com as informações que a Bíblia nos traz. Não podemos garantir mais nada além disso. Agora, a Bíblia diz que eles deram 3 presentes. Ouro, incenso e mirra. Aí daí é que se deduz que eram 3 magos. Tudo bem. Agora, o mais importante aí foi que eles tomaram uma atitude diante do aviso divino. E a atitude deles não foi uma atitude de fácil execução, não. Por quê? Porque aí diz que eles vieram do Oriente. Eu não sei exatamente qual era a posição deles, né? Mas era do Oriente. E vieram até Israel. Então, para sair do Oriente e ir até Israel, é uma viagem longa. Hoje, a viagem é feita de avião, mas naquele tempo, essa viagem era feita, geralmente, no lombo de um camelo. Uma viagem longa, difícil, mas mesmo assim, eles tomaram essa atitude. Por quê? Porque se Deus mandou o seu Filho unigênito para me salvar, então eu vou poupar esforços para ir adorá-lo? Dá para pensar um pouquinho sobre isso, né? Os magos vieram do Oriente até Belém para adorar o Senhor. E às vezes a gente não quer sair da nossa casa porque está chovendo para adorar o Senhor. A gente não quer se esforçar. Se tiver um pouquinho difícil, a gente desiste. Mas eles demonstraram aqui o que é uma atitude e se esforçaram, fizeram uma viagem difícil e chegaram aqui para adorarem a Jesus. Agora,
A cena aqui de Mateus 2 tem outros personagens. Então, em Lucas nós vimos os pastores, aqui nós vimos os magos, todos de parabéns, porque todos foram procurar o Senhor Jesus, mas aqui tem outros personagens. Vamos ler mais aqui Mateus 2, versículo 3. E o rei Herodes, olha aí outro personagem, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E eles, vendo a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria, e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Olha só, então vamos falar das outras pessoas aqui dessa história. Herodes, ele, ouvindo dizer que nasceu o rei dos judeus, ele ficou perturbado. E ele mandou chamar quem? Os religiosos. Então, quero falar sobre esses personagens. Os religiosos, que eram quem? Estão aí no versículo 4. Congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo. A elite religiosa de Jerusalém foi reunida. Para quê? Herodes queria uma informação. De acordo com as profecias, onde deveria nascer o rei dos judeus, o Messias. Então, aqueles religiosos, eles deram informação errada para Herodes? Hein? Sim ou não? Não. Eles deram a informação certa. A elite religiosa disse para Herodes, olha aqui Herodes, de acordo com as profecias, o Messias haveria de nascer em Belém da Judeia. Informação exata, na hora certa. Parabéns, principais dos sacerdotes, escribas do povo, parabéns. Mas precisamos observar o seguinte: nenhum deles arredou o pé de Jerusalém para ir a Belém conhecer o Senhor Jesus. Isso aqui foi triste nessa história. Eles eram religiosos? Eram. Eles oravam a Deus? Oravam. Eles conheciam as Escrituras? Conheciam. E conheciam tão bem que Herodes os consultou a respeito das profecias. Eles tinham conhecimento. Mas esse conhecimento que eles tinham caiu na inutilidade. Porque eles não arredaram o pé de Jerusalém para irem a Belém conhecerem Jesus. Então, de que adiantou para essas pessoas todos os avisos que Deus deu? De que adiantou? A palavra de todos os profetas que eles bem conheciam não adiantou de nada, porque eles não demonstraram nenhum interesse em conhecerem o Senhor Jesus.
Então, meus irmãos, o conhecimento da palavra, sem a experiência de conhecer Jesus, pode ser inútil. Inútil. Mas será que é porque era muito longe? Eles teriam que fazer uma viagem muito difícil? Não, meus irmãos. Belém fica exatamente ao lado de Jerusalém. Eu estive lá no mês de fevereiro deste ano. Belém e Jerusalém são cidades vizinhas. Dá para ir a pé de Jerusalém a Belém. Então isso vai pesar muito contra essas pessoas. Estava muito perto. Eles estavam muito perto de Jesus, mas não se interessaram por conhecê-lo. Eles estavam muito perto de Jesus, mas usaram de indiferença para com ele, negligência, desinteresse. Estavam muito perto, enquanto que aqueles magos vieram de muito longe para conhecerem Jesus. Então, qual é a nossa resposta para o Senhor Deus? Qual é a nossa resposta para a vinda de Jesus ao mundo? Agora, tem aí um outro personagem, Herodes. Veja bem, aqueles religiosos, quem era o rei deles? Hein? Quem era o rei deles? Está aí no texto, Herodes. Herodes. Então, nasceu em Belém o rei dos judeus, Jesus Cristo. Mas eles já tinham um rei, Herodes. Eles estavam muito satisfeitos com Herodes. E por isso, eles não foram atrás de Jesus. Assim também, muitas pessoas têm um Herodes nas suas vidas, têm um Herodes no coração, por isso não vão atrás de Jesus. Quantas pessoas estão tão satisfeitas com o dinheiro que possuem, que não vão atrás de Jesus? Quantas pessoas estão tão satisfeitas com as suas posses materiais, que não vão atrás de Jesus? Assim, aqueles religiosos estavam muito satisfeitos com o rei Herodes. Agora, nós temos a atitude do próprio Herodes. Herodes, ele ultrapassou todos os limites. Em primeiro lugar, Herodes, ele tomou conhecimento da palavra de Deus e ele creu na palavra de Deus. Mas ele decidiu agir de uma forma contrária à vontade de Deus. Então veja aí 3 coisas: conhecimento, fé e ação. Herodes tomou conhecimento da profecia sobre Jesus Cristo, sobre o nascimento de Jesus? Sim. Ele acreditou na profecia? Acreditou. Porque se ele não acreditasse, ele não ia tomar nenhuma iniciativa. Então ele acreditou. Mas qual foi a ação que ele resolveu executar? Ele quis matar o menino Jesus. E por isso, não sabendo exatamente que menino era esse, ele mandou que fossem mortos todos os meninos de 2 anos para baixo. Porque ele esperava que entre eles Jesus fosse morto. Mas por que isso? Por que Herodes mandou fazer uma coisa dessa? Porque ele se sentiu ameaçado com o nascimento de Jesus. Porque os magos chegaram e disseram: olha, nasceu o rei dos judeus. Mas Herodes era o rei. Mas como assim? Nasceu o rei, se eu sou o rei? Então ele se sentiu ameaçado. Ele pensou que ia perder o trono, que ia perder o seu palácio, a sua autoridade, que ia perder tudo. Então ele se sentiu ameaçado, ele mandou matar o menino Jesus. Então vejamos. Deus fez a sua parte.
Deus mandou o seu Filho ao mundo. Mas são diversas as reações que se tomam a respeito do Senhor Jesus, que nasceu ali em Belém. São diversas as atitudes. Então, desde a indiferença até o ódio contra o Senhor Jesus. O que aquele povo deveria ter feito? O que esses religiosos deveriam ter feito? Jesus nasceu em Belém, vamos a Belém, vamos todos a Belém, vamos todos os sacerdotes a Belém. Deveriam ter feito ali o que? Um grande culto de louvor ao Senhor Jesus em Belém. Mas não fizeram. Veja como é diferente a reação humana e a reação celestial. Nós lemos em Lucas capítulo 2 que os pastores viram uma multidão de anjos. Uma multidão de anjos louvando a Deus e cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra. Boa vontade para com os homens. Uma multidão, quem sabe milhares de anjos louvando a Deus. Mas a resposta dos homens foi muito fraca. Foi muito fraca. Não é? Alguns pastores, alguns magos. Não houve ali uma multidão. Porque os sacerdotes não foram fazer um culto ao Senhor? Porque não chamaram os levitas? Será que havia ali em Jerusalém levitas, músicos, cantores? Certamente que sim. Por que não ajuntaram todos? Vamos a Belém, vamos fazer um grande culto ao Senhor, ao Jesus que nasceu. Mas não fizeram isso. E sabe o que acontece? Perderam a maior oportunidade de suas vidas. Maior oportunidade. O próprio Herodes perdeu a maior oportunidade da sua vida. Mas Herodes podia conhecer Jesus mais tarde, até se converter. Podia, acontece que Herodes morreu. Se você continuar lendo o capítulo 2 de Mateus, você vai ver que esse Herodes aí morreu. Ele perdeu a oportunidade de ver Jesus. Na realidade, ele queria vê-lo para matá-lo. Perdeu a oportunidade de conhecer o Senhor e nunca mais teve outra oportunidade. Por que Mateus conta essa história dos magos? Para mostrar, para confrontar a situação dos judeus com a situação dos gentios. Então Mateus está mostrando aqui o quê? Que enquanto os judeus que estavam ao lado de Belém não se interessaram por Cristo, os gentios vieram de muito longe para vê-lo. E esse confronto, ele acontece em todo o evangelho de Mateus. Marcos, Lucas e João não estão muito preocupados com essa questão. Mas Mateus sim, e ele sempre está colocando os judeus em desvantagem em relação aos gentios, no que diz respeito à sua atitude para com o Senhor Jesus. O fato é que a oportunidade passou. E sabe o que acontece hoje lá em Israel? Nenhum judeu pode entrar na cidade de Belém. Nesse tempo aqui do Evangelho, eles poderiam ter ido a Belém adorar Jesus. Hoje, mesmo se quiserem ir lá no lugar, tentar achar onde foi que Jesus nasceu, o judeu não pode entrar em Belém. A cidade de Belém, ela é administrada pelos palestinos. Não é? Eu estive lá, eu entrei em Belém, né? Mas se eu fosse judeu, eu não poderia entrar. Se um judeu entrar em Belém, pode começar uma guerra. Mas por que isso? Porque eles rejeitaram quando tiveram a oportunidade. Então, eu queria ler para terminar, João capítulo 1.
versículo 11. Aliás, versículo 9 a 12. Que fala sobre o Senhor Jesus Cristo. E diz assim: ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, ou seja, Israel. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E é interessante que essa situação aqui, que nós lemos nos evangelhos, de Deus avisando e Jesus sendo rejeitado por muitos e aceito por poucos, não é diferente do que acontece hoje no mundo. Não é verdade? Nesta noite, o mundo está ouvindo dizer: Jesus nasceu em Belém. Não é verdade? O mundo está ouvindo essa mensagem nesta noite. Mas qual é a resposta das pessoas? Muitos vão dizer: Jesus nasceu, então vamos encher a cara. Vamos ganhar presentes, vamos dar presentes, e Jesus vai ficando de lado. Quantos estão comemorando o Natal hoje, mas não querem saber do Senhor Jesus Cristo? Eu creio. Vou falar uma opinião minha. Que aquele que comemora o Natal e não quer nada com o Senhor Jesus, comemora para a sua própria condenação. E a pessoa não vai poder chegar diante de Deus e falar assim: eu nunca ouvi falar de Jesus. E Deus pode virar para a pessoa e dizer assim: você até comemorou o aniversário dele. Como foi que você nunca ouviu falar? É duro. Mas o mundo está comemorando para a sua própria condenação. Mas nós estamos aqui comemorando. E podemos comemorar não apenas o fato de Jesus ter nascido, mas o fato dele ter entrado nos nossos corações e transformado as nossas vidas. Nós falamos de Jesus não como um mito, como alguns consideram. Falamos de Jesus não como um personagem folclórico, como muitos consideram, mas como o próprio Deus, que transformou as nossas vidas. Falamos de Jesus porque temos experiência viva com Ele, porque sabemos que Ele nasceu, cresceu, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele disse que aqueles que nele crescem imporiam as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Aqueles que nele crescem expulsariam os demônios, falariam novas línguas. Olha, e nós temos experimentado isso na nossa vida. Não é verdade? Então nós podemos dizer: Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus. E nós podemos falar dele porque, não apenas por uma história que ouvimos contar, mas porque temos uma experiência com Jesus. E olha que Jesus prometeu que virá outra vez a esta terra. Haverá a segunda vinda de Cristo. E os avisos estão aí. Falei dos avisos lá do Antigo Testamento sobre a primeira vinda, não é? Então,
agora os avisos a respeito da segunda vinda, e ninguém poderá dizer que Deus não avisou. Então Jesus voltará. Então nesta noite em que comemoramos o nascimento de Jesus, nós o fazemos na esperança de que em breve Ele virá para nos levar para si. Amém? Glória a Deus. Então nós queremos agradecer ao Senhor nesta noite, porque Jesus veio ao mundo. Nesse momento,